Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast ao vivo. Estamos aqui com o Saber em Movimento. Eu sou Claudilene Leite e estou com uma convidada especial. Olá, meu nome é Eliane Menezes, trabalho como naturopatia, fiz extensão em homeopatia na Universidade Federal de Viçosa. Muito bacana. E de tudo isso aí que você estudou, o que você tem para passar para a gente de informação? A gente veio hoje aqui, para falar um pouquinho sobre a medicina natural, que é o que eu trabalho, E dentro deste assunto, eu vou te perguntar o que é medicina natural. Então, a medicina natural, como o nome já diz, é a medicina que busca a cura do indivíduo por meios naturais, A medicina natural também é conhecida como a medicina convencional, a medicina alternativa, É essa medicina que busca medicamentos, que são extraídos da natureza. Então, são medicamentos que tem na Mãe Terra, que eu costumo dizer na Mãe Terra, que busca ali trazer o indivíduo de volta para o seu equilíbrio, que o equilíbrio é a saúde, Vamos lá. Então, eu gostaria de saber, qual a diferença da medicina convencional para a medicina natural? A principal diferença, é a parte medicamentosa, Então, são os medicamentos, São medicamentos que já na medicina convencional são medicamentos que são feitos em laboratórios, Então, são pessoas que desenvolvem aquele químico ali. Já na medicina natural, sim, existem estudos que as pessoas acreditam que não existe estudos científicos, que tem com base ali que comprove o efeito. Sim, existem estudos, não é porque é natural que não tem estudos, mas a diferença principal é que aquele químico ele é extraído da natureza, Então, essa é uma das principais diferença da medicina convencional para a medicina natural. E também a forma de como a gente vê o indivíduo, tá? Por quê? Porque a gente vê o indivíduo na medicina natural como um todo, Que é diferente da medicina que a gente está acostumada, que é a convencional, que a gente chama de alopatia, A alopatia, normalmente, ela vê o indivíduo como? Ela vê o indivíduo como partes. Então, a gente tem um médico ali que trabalha com a parte ginecológica, Tem um médico que trabalha com a parte cardíaca, um cardiologista, E assim vai, Já na medicina natural, não. A gente vê o indivíduo como um todo, A gente vê o indivíduo como a parte mental, que a gente chama da autarquia, desde a parte física ali. Então, a gente vê o corpo da pessoa como se fosse uma grande engrenagem mesmo, Então, se deu problema aqui, também vai dar lá na frente. Essas são as principais diferenças mesmo da medicina convencional para a medicina natural, Por isso que o tratamento é um pouco diferente. Tá, o que você acabou de me dizer, assim, quebra todas as minhas crenças que eu tinha no remédio da vovó. Então, eu achava que o remédio da vovó não tinha estudo nenhum, que ela simplesmente acreditava que aquele remédio era bom, mas o que você acabou de me dizer é que tem estudos sim, que são comprovados, E você falou também, não é chazinhos, Porque a vovó tinha os chazinhos milagrosos ali para sarar a gente. Então, você acabou de dizer que tem estudos e, na verdade, eles são produtos, que são inseridos ali no cotidiano da pessoa para ela ter uma vida mais saudável. A medicina natural, ela começou exatamente aí nesse chazinho da vovó que você fala. Porque através do chazinho da vovó, que começou, a vovó falava, guaco é bom para isso. Guaco, que a gente foi criado ali falando que guaco era bom, para a parte respiratória e tal. E aí, só que não tinha estudos, Não tinha estudos. E aí veio o quê? Veio os estudos em laboratórios para comprovar que o guaco tem essa propriedade, E aí, então, virou um fitoterápico. Então, hoje o guaco não é apenas uma erva, um chazinho, Hoje você pode utilizar ele como um fitoterápico que tem estudos que comprovam que ele tem aquele tal benefício. E a medicina natural, ela foca exatamente em medicamentos, que são medicamentos que têm estudo científico. Tanto seja fitoterápico como homeopático, um medicamento homeopático, para ele ter sido desenvolvido, existem várias séries de estudos ali também. Então, começou exatamente aí,
né, com esse chazinho da vovó, aí depois veio, né, com mais conhecimento, né, Tecnologia. com mais tecnologia, veio onde a gente chegou até aqui. Que bacana, nossa, bom saber disso. Minha vovó tinha razão, mas hoje nós temos estudos para comprovar que ela estava certa. Estava certa. Vamos à próxima pergunta. Fazendo tratamento com a medicina convencional, posso também tratar com a medicina natural? Claro, deve. Essa é uma pergunta muito que me fazem bastante, né? Principalmente na primeiro atendimento, né? A pessoa, porque eu atendo muitas pessoas que já passaram com vários médicos, já está ali habituado, já faz uso de medicação, do tratamento convencional. E essa é uma pergunta bem frequente, né? Até é legal você me fazer essa pergunta. Por quê? Porque é uma dúvida muito comum, né? Então, sim, deve sim, né, continuar o tratamento, né, junto com a medicina convencional. Eu sempre trabalho em parceria, então, com o médico que já está fazendo o tratamento dessa pessoa, né? Então, o que eu trago para esse indivíduo, né? Restabelecer a saúde dele, né? Certo. Com meios de que vamos ali fortalecer as defesas dessa pessoa, né? Melhorar ali o quadro do indivíduo, né? Seja se for uma ansiedade, mais a parte psicológica ou uma doença mais física mesmo, né? E aí, ela restabelecendo o equilíbrio da sua saúde, ela vai passar para o médico dela, né? Que ela já está fazendo o tratamento, né? E aí o médico, junto com ela, vai decidir se vai diminuir a dosagem da medicação, se vai continuar com o uso do medicamento, enfim. A gente sempre trabalha em parceria, né? Então, é um mesmo ajudando o outro. Um trabalha de uma forma, com um tipo de medicina, e eu trabalho com a medicina natural, restabelecendo ali a saúde para aquela pessoa ali, as defesas naturais do corpo dela. Para ter um equilíbrio aí entre até as duas partes, né? Exatamente. Mesmo porque, assim, eu sou suspeita porque eu tenho esse contato, né, com o ginecologista, com o urologista. Sim. Então, alguns medicamentos, né, que passam, né, eu tenho criança, tudo, já tá uma adolescente, mas alguns medicamentos que passam, às vezes eu fico com medo. Quando eu leio a bula, né, então assim, é indicado para X coisa, né, indicado para ansiedade, mas aí quando você vai ver toda aquela contraindicação, você fala, meu Deus do céu. Né? Então assim, é lógico que a gente tem esse medo por conta das contraindicações, né, mas o que a Ariane acabou de dizer é que a gente tem que continuar, né, isso é um fato, então conciliar. Né, juntar as duas coisas, juntar o tratamento convencional com o tratamento natural. Isso seria a ideia, isso seria o ideal. É o ideal. Sim, né? sim. Mesmo porque assim, o que eu vejo é que a medicina convencional, né, ela trata a causa. Né? Ela trata o problema e não a causa. Diferente aí do que você me falou da medicina natural, que ela vai procurar a causa, ou seja, o indivíduo como um todo. Então, se ela olha o indivíduo como um todo, ela vai buscar dentro da necessidade do indivíduo como um todo. Né? Que às vezes ele está lá sentindo uma diarreia, por exemplo, ela pode ter um contexto emocional, pode ser uma ansiedade. Exatamente. Né? Então, aí você vai tratar o problema ali, você vai sanar né, aquela diarreia, você vai dar um medicamento que vai resolver e vai resolver naquele momento. Mas aí a ansiedade volta, a pessoa tem novamente aquele quadro Queixa novamente. e vai às queixas novamente daquele problema. E eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa ansiosa e nos meus quadros de ansiedade, então fica meio diferente, o meu intestino ele desregula um pouquinho. E isso acontece também com outras pessoas, acredito, às vezes a ansiedade pode dar uma crise, né, nervosa, a pessoa pode, enfim, de diversas formas. E a medicina, né, convencional, ela vai tratar com medicamentos químicos. Sim, né, diferente da medicina natural, que vai te olhar como um todo e vai ver o que está causando essa ansiedade, enfim. E é muito interessante. Eu amo, né, essas questões e você está me ensinando muito. Sim, sim, a gente tem que focar na raiz da questão, né? E não simplesmente ali o que está aparecendo ali pra gente, né?
O foco realmente é a raiz, qual que é a causa ali daquele que está levando aquele indivíduo a ter aquilo dali, apresentar aqueles sintomas, né? Não ficar só focado apenas nos sintomas que ele está relatando, né? Então, a homeopatia, quanto a fitoterapia, que a gente fala ali, que faz parte da medicina natural mesmo, ela foca mesmo na causa, né? Muitas das vezes as pessoas me perguntam, por que eu estou tomando essa medicação, né? Porque a pessoa nem ela consegue enxergar, muitas das vezes, qual é o fundo do problema. Entendi. E aí, como a gente está de fora, que é o que na amnésia eu vou tentar buscar, eu consigo ver e tratar aquilo dali. Então, e a pessoa, ela está presa ainda muito à medicina convencional, ela só olha o superficial. Então, ela quer simplesmente só o foco, que ali no caso seria a diarreia. E eu vou olhar o que é o mental que está causando aquilo dali naquela pessoa, né? Então, às vezes, eu passo um medicamento que às vezes é para ansiedade, para ajudar ali no quadro que ela está apresentando, né? E que a pessoa às vezes até questiona porque o foco dela seria o intestino. Exatamente. Meu caso, assim, eu sempre foquei no intestino, então vamos cuidar do intestino, vamos cuidar da flora intestinal. Não que não deva cuidar, né? Até porque existem medicamentos naturais que cuidam dessa flora intestinal. Sim, né? a gente sabe a importância disso, mas sabemos também que o intestino em si comanda o corpo, né? A parte mental e psicológica do indivíduo ali tá muito ligada à parte do intestino. Então tem que trabalhar assim, lógico, em conjunto. Sim. Né? Então lógico, nesse caso, ia suplementar com algumas coisas para o intestino, mas sem esquecer da parte mental também. Porque assim, realmente, assim, no meu caso, eu entendi que a questão era ansiedade mesmo. Então eu sempre tratava só das questões, né, do problema ali, eu estou com o intestino desregulado, e nunca me atentei para tratar da questão emocional, que aí seria a ansiedade. Né? Então, se eu tivesse tido um contato antes com você, talvez eu teria despertado muito mais cedo para essas questões. Então, vamos até a próxima pergunta. Quais os tipos de doenças a medicina natural vai tratar? Então, essa pergunta é uma pergunta bem ampla. Por quê? Porque a medicina natural, ela como por ser diferente da convencional, ela busca o quê? O equilíbrio para o indivíduo, o equilíbrio, a saúde, o bem-estar para essa pessoa, né? Então, a partir do momento que a gente busca trazer de volta a saúde para essa pessoa, a gente pode trabalhar com várias doenças, desde uma simples gripe a uma doença muito mais séria, né? Que é uma doença que a gente pode falar de uma doença aguda, né, momentânea, ou uma doença crônica, né, que é uma doença muito mais delicada, mais complicada de se tratar. Por quê? Porque a gente vai buscar trazer ali a saúde de volta para essa pessoa, sim, a saúde natural que ela perdeu, né? Buscar o equilíbrio novamente para esse indivíduo. Então, a gente buscando isso, seja uma doença simples ou uma doença mais complexa, né, a gente está tentando restabelecer as defesas do corpo dessa pessoa. Então, a partir do momento que a gente busca isso, seja qualquer doença, a medicina natural trata, né? E, assim, apesar disso, a gente também tem muitos estudos que comprovam o uso de medicamentos fitoterápicos, o uso de medicamentos homeopáticos, né, dentro de várias doenças. Então, a gente ainda tem uns estudos que comprovam isso. Né? Então, a gente consegue focar ali para tal medicamento que tem um poder curativo para tal doença. Né? Então, assim, a gente já tem os estudos que ajudam e a gente ainda vai tentar restabelecer as defesas naturais desse corpo, que é o que cura, de fato, é o nosso organismo. A gente vai dar meios para que isso aconteça. Né? Então, é muito grande, é enorme a quantidade de doenças que a gente pode tratar com a medicina natural. Nossa, isso é fantástico. E esse mundo eu fico maravilhada. Vamos a mais uma pergunta. Como é feito o tratamento e os medicamentos? Tá. O tratamento, né, é feito de início uma anamnese, né, que é para poder entender ali como é esse indivíduo, desde a parte mental dele, a parte física mesmo, né?
Então, para entender um pouco mais o que acontece com essa pessoa, né? O que leva a ela estar apresentando os sintomas que ela relata, né? E depois a gente entra com a parte de medicamentos. Os medicamentos são os medicamentos naturais, obviamente, né? Mas são medicamentos manipulados em laboratório, farmácias, né, para a gente poder ter uma qualidade ali do medicamento, né, que muitas pessoas acham que por ser natural, como eu falei anteriormente, acham que é uma erva e não é, né, então, até porque existem vitaminas que a gente vai suplementar, ou medicamentos homeopáticos também são manipulados, enfim, né, e também a parte também que é muito importante, ela vai não só da parte medicamentosa, mas também a parte alimentar, porque muitas das vezes a gente vai fazer essa avaliação na amnésia, o indivíduo tem uma alimentação muito ruim. Então, como que a gente vai conseguir restabelecer a saúde para essa pessoa se a alimentação, que é a base, é muito ruim, né? A gente fala, só de alimentos de nutrientes zero, né? Industrializados, né? Então, assim, a gente precisa também fazer uma mudança alimentar. Então, no tratamento em si, tem sim uma sugestão alimentar para que a pessoa pode ali restabelecer a saúde dela também a partir dos medicamentos, dos alimentos que ela consome, né? Porque a alimentação, como eu falei, ela é a base. Então, é importante ter essa base para depois a gente vir com a parte medicamentosa, né, para poder ajudar a fortalecer ali as defesas desse corpo, né? Então, é um trabalho normalmente que é feito, né, é um trabalho desde os medicamentos, a alimentação, também eu passo algumas outras práticas, dependendo do que for o caso. Aí também tem outros tipos de orientação que a gente tem que passar para a pessoa, que às vezes é uma prática respiratória, no caso de uma ansiedade, para conseguir restabelecer ali a força vital que a gente fala, né? Restabelecer o equilíbrio mesmo, que normalmente a pessoa que ela é muito ansiosa, ela tem uma respiração muito, muito ofegante. Então a gente também passa práticas para que ela, para que ela consiga ali restabelecer também a parte do equilíbrio psicológico dela também. Então, desde a parte medicamentosa, a parte de alimentos, a parte de algumas práticas, também recomendação que é importantíssimo, colocar o corpo em movimento. A gente sabe que é importante colocar o corpo em movimento. Então, é um contexto. Então, tudo que você vai fazer, a gente avalia o que você faz ali de correto, que a gente vai orientar realmente, isso é legal, vai permanecer, e o que você talvez não faça que seja tão bom para a sua saúde, também a gente vai tentar fazer algumas pequenas mudanças. Nossa, então a gente entrou para um campo aí de bons hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos de fazer um movimento no corpo, então atividades físicas, né? Hábito de tratar, né, o nosso corpo como realmente energia, o que ele é, e a gente se conectar aí com a natureza. Você falou sobre tudo isso, todas essas coisas, assim, achei incrível, né? Trouxe assuntos diversos, abordagens diversas, que dá uma outra live, mas isso vai ficar para um outro momento, porque a nossa live está encerrando, que pena, mas nós voltaremos com certeza, Ariane, porque eu achei incrível, assim, você trouxe muita informação, né? Há desinformação nesse meio, né, da medicina natural, há muita desinformação, então você trouxe informações riquíssimas nesse primeiro momento, mas eu espero tê-la de volta. Estamos encerrando então a nossa live e eu espero ver vocês novamente no Saber em Movimento. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês colocassem aí embaixo nas perguntas qual a pergunta que você quer fazer para a Ariane para a próxima live. Deixa aí nos comentários, né, as dúvidas que vocês têm, deixa nos comentários. E a gente vai colocar também o contato dela, o Instagram, né, o contato, e vocês vão entrar em contato com ela. Então, muito obrigada, Ariane, mais uma vez agradecemos a sua presença, muito importante. Se você quiser falar aí seu Instagram, pode falar, mas a gente vai deixar também uma legenda aqui embaixo para as pessoas entrarem em contato com você.
Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade também, né, o convite de estar aqui hoje, né, e claro, quero deixar meu Instagram, né, que é ariane.medicinanatural, né, e vou deixar também uma dica, né, para assim, que eu acho que é uma dica assim que é essencial para todo mundo, né, que não é medicamento, né, não é vitamina, né, mas que traz muito bem-estar para a saúde. Não só como bem-estar, mas também existem estudos científicos que comprovam o benefício de você ter contato com a natureza, né? Então, assim, vamos buscar ter mais contato com a natureza. Sei que a gente vive em cidade grande, né, que limita bastante, mas sempre tem um parque aí perto da sua casa e dá uma fugidinha lá e faz uma caminhada que já vai colocar o corpo em movimento, vai ter um pouquinho mais de contato com a natureza, respirar um pouquinho de ar melhor, né? Então, eu acho que essa dica aí é válida para todo mundo, para quem está saudável e para quem não está também, né? Que tem já uma questão ali que precisa ser tratada. Ótimos. Então a gente está encerrando com uma dica maravilhosa da Ariane e eu espero vocês no próximo podcast porque eu vou trazer ela de novo.